Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Conheça o trabalho da Legião da Boa Vontade pelo site lbv.org. Diga sim. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje a RDC traz um balanço de um dos setores mais movimentados da economia, o comércio lojista. Vamos avaliar o ano de 2021 e projetar o cenário de 2022. Como o segundo ano de pandemia afetou os empreendedores e os consumidores gaúchos. Uma projeção para as festas de fim de ano e a retomada do varejo para o 2022 que chega. Este é o assunto desta quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, aqui no Cruzando as Conversas, com o jornalista Renato Martins e seus convidados. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. De segunda a sexta, 10 horas da noite, os debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções. Aqui em 24 e 524, Claro Net TV, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e também em Facebook e também no YouTube para todo o planeta Terra. Onde você estiver conectado, pode ver no tablet, pode ver no smartphone, pode ver na sua Smart TV também. Conecta o Facebook, conecta também o YouTube, que a gente está ao vivo aqui sempre, sempre, sempre. E você participa conosco. Hoje o assunto é comércio lojista, então participe também com as suas perguntas, participe também com seus comentários. O WhatsApp está na tela, 9933-9894. Não esqueça que a nossa interação é direta. Cai aqui nesse tablet, ó, e eu leio ao vivo o seu comentário, a sua participação aqui no Cruzando as Conversas. Lembrando que o nosso programa conta com o oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. O nosso convidado de hoje é o presidente da FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Vitor Augusto Có. Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite, Renato Martins. Boa noite a todos os telespectadores. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela visita. Muito obrigado. A alegria é muito grande em poder receber esse convite honroso de participar do seu programa, que eu tenho notado aí nas redes sociais com sucesso total. Parabéns. Fazendo um mês hoje. Olha só, parabéns. Entramos em 15 de novembro, hoje 15 de dezembro, estamos completando os 30 dias. Parece que o pessoal está gostando, presidente. Está gostando bastante, eu tenho acompanhado. Parabéns. Eu quero agradecer ao presidente, porque ele está fazendo uma deferência realmente. Isso não é brincadeira, não é proselitismo, né? E ele faz... Posso contar, presidente? Claro que sim. Ele faz todos os dias a rota Porto Alegre, Três Coroas. Aliás, Três Coroas de manhã cedo, Porto Alegre. Depois, final do dia, ele faz Porto Alegre, Três Coroas. Porque ele tem casa lá e tem negócio lá, né? Tem a loja lá no centro de Coroas, que eu já visitei, inclusive, uma baita de uma loja. E o presidente não abre mão de voltar para casa, de ver a sua família, de cuidar da loja, abrir a loja de manhã e vir também para a federação. Aliás, seria muito fácil se coordenasse a federação, né, por remoto ou distância. Não, ele também faz questão de vir a Porto Alegre para tocar a federação. Então ele faz isso todos os dias, dirigindo seu próprio carro. Há quantos anos, presidente? Já são 14 anos. 14 anos! 14 anos. E hoje ele ficou em Porto Alegre.
fez essa deferência, porque ele sempre vai, a menos que ele tenha algum evento e tal, mas normalmente até vai embora depois dos eventos, né? Isso, sempre. Pega a estrada meia-noite, 1h, é uma coisa realmente assim de admirar. E hoje ele está ficando em Porto Alegre por nossa causa aqui no Cruzando as Conversas. Então eu tenho que agradecer mais de uma vez, eu tenho que agradecer pelo menos umas 1000 vezes, presidente. Que isso, por essa deferência. Muita honra estar aqui no teu programa. Bom, a ideia é nós fazermos então esse balanço, né, um pouco do ano de 2021, segundo ano de pandemia, a gente sabe que foi um ano muito difícil para os lojistas, para os consumidores também, né? Este programa, ele gosta de falar de todos os segmentos, então assim, nós não queremos falar só dos lojistas, queremos tratar também daqueles que são os principais clientes dos lojistas, os consumidores, né? E fazer uma projeção para 2022. Portanto, a sua pergunta, o seu comentário é muito bem-vindo. Presidente, sem entrar ainda na questão econômica, porque daqui a pouco nós vamos ter a participação também do economista Gustavo de Moraes, né, que vai estar conosco aqui, que fez um trabalho para a FCDL de análise aí do ano e de projeção para 2022. Mas assim, como é que está hoje a federação espalhada pelo Rio Grande do Sul? Como é que está o ânimo dos lojistas? Como é que está essa energia de um final de 2021 muito sofrido, muito sacrificado e preparando aí uma chegada, quem sabe, do ano da retomada? É verdade, Renato. Hoje nós temos uma representação de lojistas bem expressiva e esses lojistas, eles estão numa expectativa muito grande dessa retomada e os números que a gente vai entrar daqui a pouco, apresentados hoje na coletiva, são muito animadores. Nós temos aí uma situação bem promissora no estado do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul despontando em relação aos demais estados, os indicadores, o nível de emprego subiu muito, nós passamos aí da casa dos 600 mil colaboradores ligados ao comércio no estado do Rio Grande do Sul, e as expectativas também para 2022 são muito otimistas, e nós temos aí uma tendência muito forte de crescermos significativamente em 2022. Existem crenças, inclusive na linha da economia, digamos assim, mais focada no financeiro, de que poderia até haver uma recessão. Ontem ainda vi o ministro Paulo Guedes rebatendo isso, que aqueles que estão apostando numa recessão vão errar. E os números realmente apontam, o comércio aponta. E tu vivestes bastante tempo em Gramado e Canela, na região serrana, trabalhaste lá nos veículos, tanto de Canela como Gramado, na região. Todo dia existe uma procura por pessoas para trabalhar em Gramado e Canela, uma expansão significativa. E esse mercado ele paga muito bem, ou seja, os empregos que estão sendo disponibilizados hoje são empregos que remuneram acima de uma faixa salarial que é acertada com os sindicatos. Então, são empregos realmente que eles têm um peso dentro da economia relevante. E isso mostra para os empresários do varejo de que pode-se acreditar, que pode-se apostar em investimentos, em melhorias, o que não vinha acontecendo nos últimos 2 anos. 2020 com a pandemia, o cerceamento da abertura das lojas, ainda se estendeu esse ano, depois em fevereiro, março e abril, que nós também tivemos aí um decreto proibindo algumas atividades. Sim. E isso afetou muito o setor do varejo. Muitos colegas nossos tiveram que encerrar as suas atividades e outros tantos estão com problemas de liquidez e problemas sérios no seu fluxo de caixa, buscando essa recuperação. Todos nós sabemos que essa recuperação é lenta, ela estava prevista num primeiro momento em 2025, uma recuperação equiparada, mas hoje o doutor Gustavo de Moraes nos mostrou aí de que essa recuperação vai se dar em 2022, mas ele vai falar com mais propriedade daqui a pouco, que ele vai participar conosco. Vamos sim, eu queria saber ainda um pouquinho do saldo dessa pandemia. O comércio foi o setor mais atingido? Com certeza absoluta, porque um dos segmentos que sempre puxa o ranking no volume de vendas, nós chamávamos de ramo mole, que é o vestuário, confecções, calçados, acessórios,
digamos assim, que é o maior número de lojas que existem, a maioria delas de pequeno porte, mas elas, no contexto geral, elas puxam esse índice. E essas é que foram as mais afetadas, que não puderam abrir seus negócios. Nós tivemos aí vários embates, várias proposições que levamos ao governo do Estado, ao comitê de crise, mas nunca fomos ouvidos. Lá no final, lá quando realmente a corda estava completamente esticada e arrebentando, é que o governador do Estado nos escutou. Mas esses setores realmente foram extremamente prejudicados. Então, milhares de lojistas desse segmento encerraram as suas atividades. Pois eu ia perguntar, teve muito lojista que perguntou, se quiser tomar uma aguinha, fique à vontade. Se teve muita loja que foi fechada de vários tamanhos, acredito que as menores sofreram mais, enfim, e com isso também levou muitos empregos, né? É verdade. Tinha ali 2, 3 vendedores, um estoquista, acaba levando, né? É verdade, Renato. Nós em 2020 tivemos aproximadamente 10 mil estabelecimentos comerciais, lojas que dependiam das suas vendas que tiveram que encerrar as suas atividades. Porque existe uma série de fatores, não é só a perda do faturamento, é o custo fixo que esses lojistas tinham, como por exemplo a locação. A grande maioria, Renato e telespectadores, desses comerciantes hoje, eles não têm propriedade, ou seja, não têm um imóvel próprio, eles locam esse imóvel. Logicamente que muitos locatários entenderam essa situação, flexibilizaram, abriram mão do aluguel para continuar pagando IPTU, pagando condomínio. Houve assim uma adequação à situação de caos que existia. Mas muitos não resistiram, porque o comércio também ele tem um cunho social muito grande que talvez muitos que não estão inseridos no setor produtivo do varejo não entendem. Mas os pequenos negócios, eles fomentam várias atividades e muitas vezes atividades que são do governo do Estado ou do governo federal, de incumbência deles. Por exemplo, educação, segurança, transporte, isso é uma incumbência que está na Constituição. E muitas vezes não acontece. O dono da loja, ele, para ter um estudo adequado do seu filho, nas cidades do Rio Grande do Sul, ele precisa contratar um colégio particular. Para fazer a sua segurança, ele tem que ter as suas câmeras de monitoramento, ele precisa contratar uma empresa que monitora o seu alarme, e tem custos, gerando empregos. E quando a atividade é cerceada, tu é proibido de exercer a tua atividade, isso é afetado. Então, o rombo financeiro para o Estado do Rio Grande do Sul, econômico, ele foi gravíssimo, gravíssimo em 2020, e deixaram muitas famílias comprometidas e que muitas vezes, o que aconteceu ao longo dos anos? Nós tivemos aí recessões muito sérias, pessoas perdendo empregos lá atrás, 10 anos para trás. Já vinha de crise, né? Exatamente, 10 anos para trás, 12 anos para trás, e essas pessoas muitas vezes perderam seu emprego, tinham uma economia, a família tinha uma economia, bom, a gente precisa procurar uma solução. Qual é a solução? Vou abrir uma loja. Eu entendo de confecções, a minha esposa entende, eu vou abrir uma loja de confecções, eu vou abrir uma ferragem, ou vou abrir uma relojoaria, eu vou consertar alguma coisa, uma prestação de serviços, né? Então, com essa arbitrariedade que houve na questão dos decretos, porque o que nós entendíamos? O senhor está se referindo aos decretos que fecharam as lojas durante a pandemia. Exatamente, esses decretos. O que aconteceu? Quando surgiu a pandemia, nós entendíamos a gravidade do problema. E nós prontamente fizemos o quê? Nós nos informamos com a normativa de segurança da Organização Mundial da Saúde e fomos buscar todas as informações e colocamos elas em prática. E nós orientávamos os comerciantes. O setor do comércio foi o primeiro a cumprir rigorosamente todas aquelas recomendações, os protocolos definidos pela Organização Mundial da Saúde. Ora, a Organização Mundial da Saúde é a principal autoridade na área da saúde mundial. E se ela cria um protocolo e esse protocolo é cumprido à risca, qual a razão de cercear a abertura dessa atividade mercantil? Né? E nós fomos, então, proibidos e a consequência disso foi muito nociva. Tu sabes muito bem, aqui em Porto Alegre, quando nós andamos ali na Protásio Alves, na Farrapos, inclusive aqui no 4º Distrito, né, a gente anda, a gente vê inúmeros prédios fechados, aluga-se, Verdade. que onde tinha estabelecimentos.
Então, houve realmente um impacto muito violento. Muita loja, muito restaurante, né? Muito pequeno negócio, médio negócio também, muita padaria sendo vendida, fechada, e espaços para vender, para alugar. Alguma coisa se recompôs nesse ano de 2021, né? Que aí teve uma nova onda de empreendedores, vamos dizer assim, que aproveitaram esses espaços fechados e aí aproveitaram material, o ponto, como se diz, né? E reabriram com outro nome e tal, mas o que abriu de novo, obviamente, não deve ter recomposto o prejuízo. Né? E junto com isso, Renato, também, tu sabes que o varejo, ele é um setor que ele é mutante, ele tem uma celeridade nessas mudanças e nos avanços muito maior do que os outros setores produtivos. O advento da web, das vendas pela internet, ele veio muito forte. E com a pandemia isso se fortaleceu ainda mais. Claro que a gente conseguiu, né? Eu falo aqui no pequeno empreendedor do varejo, que ele conseguiu achar uma solução, digamos assim, de imediatismo para conseguir acompanhar isso, se utilizando das redes sociais, se utilizando a ferramenta, por exemplo, do WhatsApp, onde se comunicava diretamente com o consumidor final, e isso não travou totalmente as suas vendas. Então, mesmo com portas fechadas, alguns negócios aconteceram. E hoje ainda isso continua, Renato e telespectadores. Esses pequenos negócios que não têm capital para aplicar numa tecnologia da informação, eles buscam o Instagram, por exemplo, para fazerem a promoção dos seus produtos. E tem dado muito certo isso. O Instagram é muito utilizado nesse tempo aí. E então, tem inclusive lojas que botaram ou o filho, ou a filha, ou a esposa para se, nova geração. Digamos, se atualizarem, né, da ferramenta. E hoje a gente vê coisas maravilhosas no Instagram. Agora, a ferramenta do e-commerce, da loja, aquela quando tu vai de madrugada no banheiro e dá uma olhadinha no teu telefone e entra lá oferecendo um produto. Claro que isso mudou um pouquinho agora, de uns dias para cá, quem tem observado isso, com a lei de proteção de dados, não é mais aquele avanço desenfreado, né, frenético, em cima oferecendo produto. Muitas vezes tu olhava ali um carro e começava a vir anúncio daquele modelo de carro que não parava mais, né? Não, diziam inclusive que se a gente tinha uma conversa dentro de casa, ou trocava um WhatsApp, falava com a mulher, nós estamos precisando de uma batedeira nova, não sei o que, em seguida vinha os anúncios de batedeira, colchão, essas coisas. Agora, uma coisa é certa, se tu faz uma pesquisa no Google de colchão, começa a aparecer isso depois. Verdade. Claro, diminuiu, porque tem essa questão da Lei Geral de Proteção. LGPD, e tem os cookies também, que os sites foram obrigados a oferecer para o internauta, a autorização. Ele pode escolher se manda os dados para aquele site ou seleciona os dados. Isso aí mesmo. Então diminuiu. Agora, esse investimento, por exemplo, de uma ferramenta dessas, ele ainda está longe do alcance do pequeno negócio. Claro. Então, nós estamos trabalhando para que isso, de uma forma coletiva, seja minimizado esses custos e que todos tenham acesso a um aplicativo. Claro que hoje nós já temos grandes redes que oferecem a sua plataforma, que se usa uma carona na plataforma de gigantes do varejo, mas não é o ideal, né? Não é o ideal porque ali tu paga uma taxa de trânsito, né? Ou seja, tem um percentual que fica para essa rede. Então, o ideal é cada um ter a sua loja de e-commerce, né, minimizando os seus custos e participando, então, desse novo mercado. Agora, isso ainda está, digamos assim, fora do alcance imediato do pequeno empreendedor. Agora, o varejo, ele sofre muito, ele sofre, não é aqui um momento, porque a nossa agenda é positiva e eu trabalho muito nisso e por isso a nossa amizade de longos anos, né? De enxergar o copo cheio. Né? Enxergar sempre a oportunidade na situação. Né? Se tem um problema, a solução. Agora, veja bem, nós temos a concorrência desleal do comércio informal. Hoje o comércio informal, Renato e telespectadores, ele é gigante, ele é enorme. O que entra de contrabando, o que entra de mercadoria pirateada, a gente não imagina, quando a gente olha esse
esse número... Além de falso, sem imposto. Falso sem imposto não contribui, né? E aí a minha briga na época... Não paga ponto, não recolhe taxa de localização. Nada, não obedece... Tipo não obedece... Não tem alvará. Não obedece, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor para troca, para garantia. Claro. Tu não acha mais quem te vendeu, tu não sabe a origem do produto, se o produto realmente é de um empreendedor que fabricou do outro setor produtivo ou se é um roubo de uma carga, de um caminhão, onde um caminhoneiro que está lá trabalhando para defender a sua família, o sustento da sua família, é assaltado, muitas vezes morto, e essas mercadorias estão aí nas calçadas. Por exemplo, em Porto Alegre, hoje, você caminhar ali no centro é uma dificuldade. A dificuldade por quê? Para não pisar em cima da mercadoria das pessoas que estão usando aí até 70% da calçada. Que coisa. Tu tem que sair fora, por exemplo, ali na Doutor Flores, que é a nossa sede. Sede da FCDL. Então é um trânsito muito intenso de pessoas e muitas vezes tu precisa sair fora da calçada para não pisar ou para não te encontrar de frente com uma outra pessoa. E vem um carro, porque é um sentido único, quem vem da Otávio Rocha em direção a Andradas, a Rua da Praia, é o sentido único. Então tu corre o risco de um carro te pegar ali e tu não nem vê, né? Que loucura. Então essas coisas o comércio todo sofre bastante. Vamos ver a imagem aqui, ó. Olha, bota a imagem na tela aí. Lourenço Marquesan, Ana Santos, a turma da nossa suíte. Olha aí o Léo Rosa também, todo mundo operando lá o nosso sinal da RDC TV. Olha aí, ó. Olha aí, o presidente Vitor Augusto Có, hoje, tá? Notícia fresquinha, hoje, junto do professor Gustavo de Moraes, fizeram um balanço de 2021, uma projeção de 2022. É uma parceria da FCDL com a Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul, projetando, inclusive, eu não vou dar spoiler, crescimento, só vou dizer que tem um crescimento, né, nesse ano, no setor logista, em relação a 2020. Professor Gustavo de Moraes, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, boa noite. Boa noite, Renato, boa noite ao presidente Vitor e principalmente boa noite aí aos nossos telespectadores. Uma alegria participar e poder dividir, né, uma perspectiva positiva aqui, né, nas projeções, pelo menos, do setor de comércio neste ano de 2022 e comemorar, né, um 2021 que foi um ano difícil para o setor de varejo, mas que no final produziu bons resultados, apesar das dificuldades. O professor Gustavo Inácio de Moraes é doutor em Economia Aplicada, mestre em Desenvolvimento Econômico, bacharel em Ciências Econômicas pela USP, atua nos temas do desenvolvimento econômico, macroeconomia, economia de recursos naturais, é professor da Escola de Negócios na PUC e professor, enfim, né, da Pontifícia Universidade Católica, a universidade também que eu tenho orgulho de ser jornalista lá pela PUC também, né? Como é que foi essa parceria aí, presidente, com a Escola de Negócios da PUC? Muito boa, muito boa. Nos informaram da capacidade. Ele é doutor também, né? Não, ele é doutor, não está... Citei, doutor em Economia Aplicada pela USP. Exatamente. O doutor Gustavo nos foi indicado, através da nossa assessoria de imprensa, do César de Moraes. Grande César, um abraço a ele, está aqui nos bastidores. Isso aí, o César é um grande profissional e tem se dedicado muito a fazer uma comunicação muito eficiente e eficaz. E ele nos aproximou e nós conversamos e o Dr. Gustavo, a sua equipe, a Escola de Negócios, então, fez um estudo aprofundado sobre o varejo no Rio Grande do Sul e nos apresentou um relatório excelente, magnífico, detalhado, aprofundado e diria assim, ó, com uma possibilidade de assertividade muito grande, porque os fatos foram comprovados e se mostrou, através dos números e das experiências que vêm ocorrendo, da probabilidade. Como o doutor Gustavo sempre defende, né, quando a gente fala de economia, especialmente de previsão, a gente não pode esquecer que existem muitos fatos que acontecem durante o exercício que podem mudar essa expectativa, né? Assim como quando a gente faz um planejamento estratégico e se chega lá nas ameaças. A gente nunca sabe as ameaças. Ameaças são fatores externos que podem interferir. Então, nós temos aí a questão do clima, nós temos interferência mundial. Graças a Deus, a economia, o doutor Gustavo nos mostrou, está crescendo no mundo todo, mas também temos gargalos muito importantes aí no Brasil e na América do Sul, do endividamento do nosso país. Mas isso também, o doutor Gustavo vai falar. E tudo agravado pela pandemia.
Professor Gustavo, quais são as boas notícias? Tivemos um crescimento em 2021, não, 2020, é isso? Sim, nós tivemos um crescimento em 2021, no ano de 2021. 21 em relação a 20, tá, desculpa, eu fiz a confusão. 21 em relação a 20, ok. Perfeito, Renato. Esse crescimento em 2021, ele tanto na economia gaúcha como na economia nacional, foi acima, né, da média de crescimento da economia. Então, o varejo ele se destacou ganhando terreno, apesar, mais uma vez, das dificuldades enfrentadas, sobretudo no primeiro semestre, né, ele ganhou terreno sobre a economia nacional. A economia nacional ela cresceu, né, ela tem uma previsão de crescer em torno de 1%, 1,5%. Desculpa, 5% esse ano e 1,5% no ano que vem. Então, o varejo ele tende a crescer mais nesse ano de 2021 e também no próximo ano, em 2022. Eu acho que isso é importante, né, Renato, para a gente também justificar um cenário em que o varejo, né, ele criou empregos no ano de 2021, no saldo líquido, né, na diferença entre admissões menos demissões, né, pelos dados do CAGED, né, já foram criados 26 mil empregos até outubro desse ano, até outubro de 2021. Né, e no Brasil, esse contexto vai acima de 500 mil empregos. Então é importante, né, porque o setor de varejo ele é um grande empregador na economia brasileira, cerca de 1/4 da força de trabalho, né, em torno de 1/4, 24% para ser mais exato, é empregado do setor varejo, dentre os empregados formais, e esse setor, no ano de 2021, voltou a criar vagas, né, e a perspectiva é que em 2022 permaneça criando vagas. E, né, no que diz respeito ao Rio Grande do Sul, vagas com produtividade, com ganhos de produtividade, ou seja, vagas que vão, né, transformar através dos novos canais de comercialização, através das novas formas de interação com o consumidor, vagas qualificadas. Que bom, né? A gente falava exatamente desse poder de empregabilidade, né, do comércio lojista, né? E falávamos aqui um pouco do dano, do prejuízo. Quando fechava uma loja, levava 2, 3 postos de emprego junto também. Professor Gustavo, o senhor chegou a fazer uma análise do que foi recomposto em termos de não pós-pandemia, porque nós ainda estamos no meio da pandemia, mas eu digo de 20 para 21, dos setores que foram, dos postos de emprego e negócios que foram fechados, o quanto voltou, o quanto foi recuperado, o quanto foi reaberto, ou o quanto novos negócios surgiram? Chegou a fazer essa análise, não? Sim, pelos dados do IBGE, inclusive, né, Renato, nós vamos aqui, né, notar um segundo semestre de 2020 já positivo, né, mas principalmente um segundo semestre de 2021 ainda mais positivo. Então, nesse momento, e nós destacávamos isso, né, nesse momento, o comércio varejista do Brasil e do Rio Grande do Sul, ele se encontra em um nível equivalente ao de 2014. Isso pode, aparentemente, à primeira vista, ser uma má notícia, né? Afinal de contas, já se passaram 7 anos e nós permanecemos no mesmo lugar, mas é importante o nosso telespectador notar que, no meio do caminho, durante esses 7 anos, nós tivemos uma grande recessão, né? E depois, claro, os eventos associados à pandemia. Então, isso acabou trazendo aqui uma dificuldade maior para o comércio, uma dificuldade para se recuperar, né? As pessoas perdiam empregos, a economia perdia renda e o comércio demorou, né, a reagir. Né? Então foram 7 longos anos em que somente agora, no segundo semestre de 2021, nós retomamos o nível de 2014. Então, com a perspectiva de crescimento que há para 2022, mesmo que ela pudesse ser maior, né? Ela não é o crescimento que nós sonhávamos, mas já é, né, uma continuidade, uma permanência no crescimento econômico. Né? Com o crescimento do varejo em 2022, nós vamos superar, finalmente, né, o que são os índices de 2014. É por isso que a gente destaca, inclusive, né, que, claro, não na conta em dólares, afinal de contas o câmbio desvalorizou, mas na conta em reais, na conta pé no chão aqui da economia brasileira, nós vamos ter pela primeira vez, né, o varejo superando os índices de 2014, e a gente pode dizer que, ao menos nas cotações em reais, ou ao menos nas vendas em atividades reais,
né, nós vamos ter aqui finalmente a superação de uma década perdida. Já um primeiro indicativo da superação da década perdida, né, uma década em que nós tivemos problemas de crescimento econômico, problemas de recessão, né, atrapalhações no que diz respeito à construção da política econômica, nós tivemos problemas no que diz respeito, né, à geração de empregos, nós tivemos problemas com a pandemia, com a crise sanitária, e finalmente 2022 então vai marcar a superação, né, desses níveis de 2014. Já quero tanto lhe perguntar, no que diz respeito ao varejo restrito, já quero lhe perguntar a respeito de 2000... que diz respeito ao varejo ampliado. Pois não, já quero lhe perguntar a respeito de 2022 para nós fechar a sua participação, mas antes eu quero fazer uma pergunta de bastidor aqui. O presidente Vitor Có esperava, no seu entendimento, na sua percepção, como lojista, lá na frente das lojas Silmar, desde 1959, nasceu dentro da loja? Depois nasceu, um pouco, 63. Nasceu em 63, um pouquinho depois. Era da família, ficou na mão do Vitor Có, né, do presidente Vitor Có, e com toda essa experiência de lojista e de presidente de entidade, tinha essa sensação que ia chegar agora no final de 2021 e ia ter essa boa notícia da análise do economista? Nós tínhamos... ou surpreendeu de alguma maneira? Na verdade, Renato e o Gustavo a gente não se conhecia pessoalmente, éramos amigos de Facebook, nas redes sociais, e enfim, nós nos identificamos com propósitos muito semelhantes, de buscar sempre a melhor solução e o melhor entendimento das situações. O problema só se resolve quando se conhece ele. Mas eu sempre defendi isso, que havia espaço para uma recuperação. Conheço o setor, conheço os empresários do setor do varejo, eu sei que existe uma resiliência que é de raiz, é uma resiliência que vem pelos desafios, porque o comércio ele é diferente de qualquer outra atividade. Tá, mas imaginava, presidente, que tinha esse crescimento não, de nós imaginávamos no varejo gaúcho, sim, e 5,5 no varejo... Isso, nós imaginávamos, porque acompanhávamos e acompanhamos sempre os indicadores, de que haveria um crescimento em 2021. Agora, não desse tamanho real. Que bom, porque, hein? na verdade, o crescimento nós poderíamos simplificar isso e colocar em valores e esconder isso nos números da inflação, que é um grande problema para nós hoje e para todos os setores econômicos. Agora, o crescimento que o Dr. Gustavo e a sua equipe da Escola de Negócios da PUC nos apresentou é um crescimento real, é em volume de negócios, é em volume de produtos vendidos. Então, realmente, ficamos surpresos, porém muito alegres e muito otimistas. Deixa eu aproveitar o doutor Gustavo, nós temos uma notícia de hoje, coloca na tela aí, o indicador do Banco Central está apontando uma retração do PIB brasileiro de 0,4% em outubro. Foi o quarto mês seguido de queda na atividade, segundo o IBC-BR, considerado uma prévia do resultado oficial do PIB. Na parcial do ano, a economia está avançando 4,99%. O nível da atividade da economia brasileira, é esta a medição, iniciou o quarto trimestre em queda. E claro que isso aqui é tudo somado, são todos os setores juntos, é a economia brasileira. Mas esse quarto mês seguido de contração, eu pergunto ao doutor Gustavo Inácio de Moraes, é preocupante? E já aproveito então, pergunto a perspectiva para 2022. Sem dúvida que é preocupante, Renato, né? O 4,99 aí, diga-se de passagem, é o conhecido como o famoso 5%, né? Essa precisão de duas casas decimais em estimativas econômicas é rara, mas enfim. Esse 5% de crescimento é que nos importa, né? Porque, em parte, né, o avanço da economia durante o ano de 2021, né, em todo o Brasil, ele já montou, né, o que seria o crescimento econômico ao longo de todo o ano. E aí é importante também mencionar, né, Renato e Vitor e telespectadores, que a economia nesse terceiro trimestre, né, nessa entrada de quarto trimestre, como é o mês de outubro, então os 3 meses do terceiro trimestre, mais o mês de outubro, esses 4 meses consecutivos de queda, ela teve aqui alguns sobressaltos importantes, né? Foi um momento em que, por exemplo, se consolidou a tendência de aumento nos juros da economia. Tem esses aumentos de juros consecutivos realizados e fortes, além de consecutivos fortes realizados pelo Banco Central, que acabaram, né, modificando em boa parte a expectativa de investimentos, a expectativa de projetos na economia nacional. Então a gente considera meses de rearranjo, né, em relação ao ritmo de crescimento econômico. Daí porque, né, esses 4 meses consecutivos de queda.
Mas, né, como tu já bem pontuou, essa queda também se refere a um total da economia. Então, o setor de serviços, por exemplo, ele é muito heterogêneo, né? O comércio permanece crescendo, né? Ainda que, de repente, o setor de telecomunicações, que sofreu impactos importantes da inflação, né, tenha queda. Então, na heterogeneidade da economia, o que a gente vai sentir é que tem setores que estão puxando essa queda. A gente destaca especialmente telecomunicações, né, e serviços de tecnologia da informação e comunicação, que nesses 4 meses, nesse período, acabaram se destacando negativamente. No que diz respeito, então, aí a 2022, talvez o principal desafio é conviver com juros maiores, né? Então, a gente vai chegar à casa dos 2 dígitos já na próxima reunião do Copom, provavelmente, e isso vai trazer para o ano de 2022, né, o principal desafio, que é o combate à inflação. E combater a inflação, né, em geral, tem sido apontado como uma ferramenta o aumento de juros. Só que o aumento de juros, Renato e colegas, né, ele atinge a demanda da economia. E nós temos uma demanda da economia que, nesse momento, né, o poder de compra das famílias, que nesse momento se comporta, né, se não de lado, né, com um crescimento pequeno. A inflação que ocorre no Brasil, ela tem origem em problemas de cadeias logísticas mundiais, de fornecimento de matérias-primas, notadamente no caso da indústria automobilística, e problemas relativos a uma crise hidrológica, uma crise de seca, né, que acaba secando os reservatórios, impedindo a geração de energia hidrelétrica no montante necessário. Então, são problemas que a taxa de juros ela não atinge, né? Então, aqui a gente fica também com uma crítica, né, de que esse regime de metas de inflação ele poderia contemplar, em certo sentido, né, algumas cláusulas de escape, como é adotado em outros vários países. A Nova Zelândia tem cláusulas de escape no seu regime de metas de inflação, o Chile tem cláusulas de escape no seu regime de metas de inflação, e isso poderia ser pensado também no Brasil, à luz, né, do que nós enfrentamos hoje na atualidade. Então, o principal desafio, e aí o desafio também para o varejo, é administrar a elevação da taxa de juros e a consequente elevação da inadimplência que a gente, né, imagina acontecer durante o ano de 2022. Existem ferramentas que podem melhorar essa gestão de inadimplência, a gestão de crédito, né, a concessão de crédito, e o 2022, para o varejo, para que se confirme, né, essa expectativa positiva para o varejo em 2022, é talvez a principal recomendação, a principal nota de cautela que nós temos nessa perspectiva 2022. 2022, para finalizar, Renato, também aponta, né, 2 outros itens importantes aqui, né? Primeiro, de que o segundo semestre possivelmente será mais forte do que o primeiro semestre, e, finalmente, vai se manter, né, uma tendência de criação de empregos, de criação de vagas no comércio varejista, tanto do Rio Grande do Sul quanto do comércio nacional. Vagas possivelmente mais qualificadas, né, e vagas né, de emprego que vão explorar aí os novos canais de comunicação, as novas oportunidades de linhas de produtos, né, que o varejo, né, sempre está se renovando. Muito bom, doutor Gustavo Inácio de Moraes, obrigado pela participação conosco aqui no Cruzando as Conversas, parabéns pelo trabalho e olha, o próximo encontro aqui, ao vivo no estúdio, espero o senhor aqui e a sua presença, tá bem? Claro, obrigado pela oportunidade, Renato. Um abraço a todos os telespectadores e o doutor fica por conta de vocês. Pode me chamar de Gustavo em uma próxima oportunidade. Doutor, porque é doutor em Economia Aplicada pela USP, o homem não é pouca coisa. Obrigado, professor Gustavo. Grande abraço, boa noite. E nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar mais com o presidente da FCDL, Vitor Augusto Có, contando um pouco desse cenário. Já está um pouco melhor para 2022, já dá para respirar, o lojista vai conseguir respirar um pouquinho, né, presidente? Mas vamos falar de outras coisas também, um pouco da história da FCDL, dos últimos anos que também foram difíceis, inclusive para o presidente. Ele vai nos contar um pouco dessas histórias que aconteceram nos últimos anos. E você vai mandando a sua pergunta, tem pergunta já que chegou aqui sobre preços, valores, variações de preço, eu vou fazer a pergunta para o presidente, e você vai mandando aí pelo 99339894, o nosso WhatsApp aqui do programa. Antes do intervalo, como sempre, notícia boa na tela. Olha essa, presidente Vitor Có. Quando é que a gente imaginou que um dia nós íamos tocar o sol? A NASA fez um plano, atenção, fez uma meta de tocar no sol há 60 anos.
A NASA também, eu vou te dizer, né? É ousada, né? Há 60 anos atrás, os caras queriam tocar no Sol. E eles conseguiram, 3 anos depois do lançamento da sonda Parker Solar. Hoje, a espaçonave se tornou a primeira a tocar o Sol. Ela voou com sucesso através da coroa solar. É claro que é a atmosfera mais externa do Sol, né, gente? Não vai conseguir tocar lá dentro, onde está tudo queimando violentamente, com uma temperatura extremamente alta, mas a sonda tocou o Sol. Isso é um momento monumental para a ciência solar e um feito verdadeiramente notável, disse o chefe da missão científica da NASA. Eu acho isso muito bacana, eu acho sensacional essas conquistas do homem que já foi à Lua, que está chegando em Marte, que está chegando não sei aonde e agora até no Sol. Isso é maravilhoso. O que é o estudo, né? Eu diria aquela brincadeira. Velha máxima, né? É, aquela máxima. Vamos ao intervalo, já voltamos. É curtinho, eu espero vocês. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Oi. Quer ver uma mágica? Quero. Meu pai disse que o Natal faz mágica no coração da gente. E é por isso que eu vou gostar do Natal a vida toda. Feliz Natal! Feliz Natal! Oi, filha! Papai! Oh, meu amor! Vem ver! Olha, o que você tá fazendo? Pai, faz uma estrelinha pra mim? Faço. Pega a tesoura. Tá bom. Vamos fazer. Papai, quando foi essa foto? Foi no Natal, filha. Eu tinha a tua idade. Sabe, papai, eu vou gostar de Natal a minha vida inteira. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, apresenta o Auxílio Brasil, o maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30 da manhã, eu, Ieda Risco e Armando Burdi esperamos vocês aqui na RDC TV. Notícias, entrevistas e análises no Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado. Manhã RDC. Oferecimento Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Voltamos com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, o seu debate inteligente de todas as noites, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, e trocando ideias e buscando soluções. Na RDC TV, 24524, na Claro Net TV, com jornalismo 100% local. E também para todo o planeta Terra, acho que chega perto do sol lá da notícia que nós demos, né? Pelo Facebook e pelo YouTube. Aliás, você já tem o link aí do YouTube e do Facebook para mandar para os seus amigos. Olha, estou assistindo Cruzando as Conversas com o presidente da FCDL, Vitor Có, com o Renato Martins. Manda para os seus amigos, compartilha, porque fica tudo lá nas lives do Facebook e do YouTube. Lembrando que o Cruzando as Conversas conta com o oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof-BM, defendendo quem protege você. Só pegando o gancho, antes das perguntas do WhatsApp, pegando o gancho da questão do juro, que é o grande entrave, vamos dizer assim, a pedrinha no sapato para o lojista em 2022. Como é que vai ser conviver com isso, presidente? É verdade, essa é uma dos desafios que nós, varejistas, temos, essa insistência do Banco Central na elevação dos juros. E, como disse o professor Gustavo, essa elevação ela prejudica muito a questão do crédito, porque ela encarece o crédito, ela faz com que o orçamento das famílias seja corroído, ou seja, tu compra menos e o custo é maior. Então, isso muitas vezes trava o negócio. Outras vezes não se consegue liberar o crédito porque o encarecimento dos juros exige uma garantia maior e muitas vezes as pessoas não têm isso. Então, nós não entendemos por que o Banco Central faz uma atuação tão rígida nessa questão do aumento de juros. Como disse o professor também, nós deveríamos ter políticas públicas mais consistentes e mais eficazes, onde uma contenção à inflação não passasse por intermédio de aumento de juros. Isso cria uma situação de inadimplência, porque, na verdade, agora, por exemplo, Renato e telespectadores, nós vivemos um momento onde as emoções falam mais alto do que a razão. É um período natalino, onde o nosso volume de vendas aumenta significativamente, e muitas vezes as pessoas têm necessidade de adquirir um produto, de comprar um produto, e muitas vezes também o anseio, aquele desejo de ter um produto. E quando se vai fazer um negócio, muitas vezes não se dimensiona o grau de endividamento das pessoas, ou o seu grau de endividamento. E se contrata uma dívida que depois, lá em janeiro, porque janeiro, normalmente, as contas vêm em pilhas, né? Vem o cartão de crédito, que a gente gastou um pouco demais em dezembro, vem o IPVA, vem o IPTU, vem as mensalidades e matrícula escolar, ou seja, um acúmulo de despesas, e a gente não consegue dar conta. E muitas vezes o cartão de crédito, quando ele vem muito alto, a gente busca um parcelamento com os juros estratosféricos, que ainda as instituições bancárias... Rotativo, né? Crédito rotativo, que também não existe um controle sobre isso. Então, vira uma bola de neve. Uma bola de neve, então o aumento de juros é nocivo para a atividade produtiva de todos os setores, mas especialmente aumenta o grau de endividamento das pessoas. Mas nós, na federação, nós já criamos uma situação para minimizar esse problema. Nós fizemos uma parceria com o COD. O COD hoje é um birô de crédito que foi criado pelos 5 maiores bancos, Renato, do país, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Santander e o Itaú, que trata sobre crédito positivo, que analisa o comportamento do consumidor. Se quebra um paradigma do comércio, analisar somente aquele consta e nada consta, ou seja, muitas vezes uma pessoa tem o seu crédito restrito por uma situação única, que muitas vezes é um impasse de negócios. Ou não foi atendido a contento, ou teve um problema de logística na entrega, ou teve um problema de garantia, ou teve uma discussão com o dono da loja.
e, em contrapartida, ele não tem outra arma que não ser pagar até resolver o problema. Neste meio tempo, Renato e telespectadores, esse cliente ele é inserido num cadastro restritivo, ou seja, ele fica inábil, ele está inabilitado para comprar em todo o mercado, no varejo. E esse novo produto, Renato, ele faz uma análise do comportamento. Tu faz 100 compras durante um ano ou um período na tua vida e 99 tu paga certo, uma tu não pagou. E aquele montante relacionado ao volume, o valor que tu comprou, ele é insignificativo. Então, tu passas a fazer uma análise positiva do comportamento dele. E, inclusive, essa nova ferramenta... Ou seja, vai pelo acerto e não pelo erro do consumidor. Exatamente. Então, tu vê, inclusive... Dá um voto de confiança. E o grau de endividamento tu enxerga com clareza daquela renda que ele informou. Então, quando tu tem esses parâmetros para serem analisados, tu pode criar uma condição especial para esse cliente, porque ele é um bom pagador, ele tem um grau, bom, ele tem um grau de endividamento que é compatível com aquela compra dele ainda, que cabe naquele orçamento da família, e tu pode flexibilizar em juros, tu pode flexibilizar com taxas menores, tu pode flexibilizar em prazo, estendendo o prazo para esse cliente e orientando ele. Porque a pior coisa é quando a gente faz um negócio na emoção e não se consegue dimensionar a probabilidade de pagamento. Então, o dano que aquilo vai trazer, o dano que pode causar para a economia pessoal e doméstica ou da família. Né? Então, o orçamento familiar. Essa ferramenta é uma ferramenta nova, claro que a gente tem... Está em uso já? Está em uso, já estamos aí com 1.800 empresas usando no Brasil, ele tem agora 30 dias que ele está andando, nós já estamos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ela já está analisando por esse lado, ela não concede crédito, mas na questão da inadimplência dela, ela usa essa ferramenta, dentro da ferramenta tem vários outros dispositivos. Do contribuinte. Inclusive, assim, essa ferramenta, ela mede no espaço de tempo o teu comportamento. Então, não quer dizer que uma vez tu não conseguiu pagar, que dali para frente tu não vai ter uma escoragem boa que te abra o crédito. Então, ela veio para revolucionar e o COD, nós conseguimos, como nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós não visamos um lucro, a operação ela não necessariamente precisa render o lucro, porque com o associativismo nós temos como sustentar a nossa entidade e esse produto ele vem para melhorar a performance do lojista, ou seja, hoje comparado com os outros birôs de crédito, ele é 1/12 do custo, então ele é uma informação barata para o lojista e ela é muito abrangente, cuidando do crédito da pessoa que toma e cuidando também o nível e o risco daquele concedente. Então, é a novidade que vem no varejo muito bom. E facilita a todos. E uma coisa, Renato, que eu quero aproveitar esse espaço para dizer, é que o pequeno varejo, ao longo dos anos, em razão desse consta e nada consta, ficar muito limitado e o risco aumentar, o pequeno varejo ele terceirizou a venda a prazo dele para quem? Para as instituições financeiras, para o cartão de crédito. Então, tu vai comprar a prazo numa loja, ele diz, tu vende a prazo? Sim, mas só pelo cartão. Sim. Então, financia pelo cartão. E isso tem trazido problemas enormes para as pessoas, porque o cartão tem um limite, né? E esse limite é tomado muito rápido quando se vai às compras em prazo, né? Porque o limite ele é medido pelo valor da compra final, e não da parcela. E isso que traz uma dificuldade muito grande. Eu compro uma geladeira, vamos só explicar, presidente, de R$3.000 e o meu limite é R$3.000... Esgotou o geladeira cartão. Cara essa mesmo, né? Geladeira cara essa. Mas é o preço de uma geladeira boa, de boa qualidade. Novas, bonitas aí, né? E o meu limite é 3.000, ele vai todo. Eu pago no primeiro mês R$300. Exatamente. E aí sobra 2.700. 2.700 que está restrito 2.700 restrito. Só tenho 300 liberado. Isso aí. Mês. Então isso tem causado, Renato, um problema muito grande de inadimplência. E quando o Banco Central aumenta juros, ele fomenta isso. Porque os juros ainda aumentam mais nas instituições financeiras, que têm o spread, e isso endivida as pessoas e as pessoas ficam limitadas. O professor, hoje no estudo, ele apresentou, o Brasil hoje tem, em relação ao PIB, 90% de endividamento. E um país endividado, ele não tem capacidade de investimento. Então, eu espero que os técnicos do Banco Central e do Copom, agora quando se reunirem,
pensem melhor para entrar nessa casa dos 2 dígitos. Não é a solução para se conter a inflação. Mas, presidente, olha o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje. Coloca na tela aí. Ele falou exatamente sobre isso. Ó. Por causa da alta de juros e do combate da inflação, nós vamos ter uma desaceleração econômica em 2022. Então, ele diz que pode ser contrabalanceada pela elevação dos investimentos já contratados, vindos das privatizações e pelo Auxílio Brasil, que deverá fazer o consumo aumentar. Mas ele já deu essa notícia, né? Rolando a notícia para baixo aí, a gente vê mais detalhes. Vai desacelerar justamente por causa da alta de juros. Presidente Vitor Có, o Auxílio Brasil, por exemplo, é um tipo de fomento ao consumo ou ele chega a tocar para o lojista? Excelente, Renato, porque é um incremento de capital circulante. Não é muito pouco, presidente? É pouco, mas é um incremento de capital circulante na economia do país. Quanto mais capital circulante tem, mais probabilidade de negócios tem. E esses R$400, eles fazem a diferença nas pequenas economias, ou seja, nas famílias que têm maiores dificuldades financeiras, e faz com que o mínimo seja atingido. E o mínimo sendo atingido dentro de uma cadeia do tamanho do Brasil, isso movimenta. Por exemplo, quando há antecipação do 13º, nós notamos na hora no comércio. Quando há divisão de lucros nas empresas que fazem essa divisão, a gente PPR, pagamento de resultados. Isso a gente nota no comércio. Então, todo o dinheiro que é injetado na economia, ele faz o ciclo virtuoso ser positivo e próspero. Por menor que seja. Por menor que seja. Porque então, no global e vou te dizer mais, esse Auxílio Brasil, que tinha outro nome, né, se não fosse ele, talvez nós teríamos aí uma catástrofe. Bolsa Família. Com a Bolsa Família, uma catástrofe no Brasil. Se eu não quero nem falar o nome, porque acha que o Auxílio Brasil... É que a gente acostuma com a linguagem, né, e muda tanto, né? E a gente usa muitas nomenclaturas, mas enfim, todo esse dinheiro que é injetado na economia, ele vem muito bem. Esses dias agora o Banco Central tomou uma decisão do PIX, por exemplo, o PIX troco. É uma atitude extremamente positiva e que facilita, né? Quer dizer, tu faz uma compra num comércio, aquilo ali, tu faz uma compra de R$120 e aí tu pede para o dono da loja que ele te dê 30 de troco. Com o PIX tu pode fazer, ele desconta 150 da tua conta e te dá 30 em dinheiro. Isso facilita muito a vida financeira dentro da estrutura do comércio, minimiza riscos de tu ir num caixa eletrônico e sacar, por exemplo, R$1.000, porque tu tem que ir em vários lugares no comércio, e então também eles criaram o Pix Saque. Então, mas está condicionado a uma venda, né? O Pix Saque não. Não, o troco. O troco sim, o troco sim, é uma venda. Né? É uma compra. O que é o Pix Saque? O Pix Saque, tu vai lá e retira um dinheiro no caixa, e isso, inclusive, é uma oportunidade de gerar novas rendas, porque fica um percentualzinho para o lojista que faz isso. Olha só. Então, a gente vê isso, são atitudes proativas, né? E que a gente defende tanto de políticas públicas realmente eficazes, eficientes e estruturantes, que nós estamos carentes há muitos anos no Brasil. A advertência aqui do presidente para o Copom está nessa notícia também. Vamos colocar na tela aí, saiu no site da Infomoney hoje também. Os especialistas estão preocupados também com essa elevação, né? A ata do Copom, que saiu hoje também, saiu ontem, na verdade, dia 14, que mostra uma visão de Selic elevada por mais tempo. Então, o ciclo de alta pode se encerrar com a Selic a 11,5% abaixo do consenso de mercado, né? Enquanto a XP, por exemplo, está fazendo uma aposta que o Banco Central vai olhar para os dados do primeiro trimestre para fazer essas avaliações. A taxa hoje está em 9,25, né? 9,25. No documento, na ata do Copom, o Copom concluiu. Copom é o Comitê de Política Monetária, é isso, né? Que decide a quanto fica a taxa de juros no país. Vamos explicar didaticamente sempre para o nosso espectador. O Copom concluiu que o ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista, ou seja, está na notícia ali mais embaixo, do que utilizado no cenário básico por todo o horizonte elevante. Então, deve ir, pelo que eu entendi aqui, pelo meu pouco conhecimento de economia, deve ir até 11,5. 11,5 no final de 2022. 11,5 no final de 2022.
é o máximo que deverá subir, sobe devagar também. Mas veja o estrago, mas é Renato, igual, né? O estrago que isso dá na economia. Porque veja bem, quem tem um financiamento habitacional, isso pesa direto na prestação. Então tira o poder de compra das pessoas e o ciclo virtuoso da economia é atingido gravemente. Então eu não vejo que a solução é aumentar juros. Políticas públicas austeras, propositivas e que desonerem a nossa carga tributária, que façam o empreendedor acreditar no país, promover segurança jurídica. Isso não depende de uma pessoa, mas depende da vontade política de todo o contexto de um parlamento. Esta é a nossa necessidade. Por esse lado deveria ser atacada a inflação, porque é uma inflação que eu volto a repetir, ela não é por demanda, ou seja, não aumenta o produto por escassez de compra do produto. O produto não tem à disposição. Tu podes ver no automóvel, não tem o chicote para montar o painel. Existe falta de containers, existe vários navios atracados há 45 dias no mar porque não tem ponto de descarga. Por que aconteceu isso? Aconteceu por conta de uma pandemia, as medidas restritivas que paralisou tudo. Agora, nós não podemos pagar essa conta no Brasil aumentando a taxa de juros. Bom, tem duas perguntas rapidamente aqui pelo nosso WhatsApp, né? O pessoal mandando aqui. O José Alves pergunta o seguinte, sobre variação de preços. Por que eu compro um café a 10, 12 reais nos supermercados e encontro o mesmo café num mini mercado custando 18 reais? Por que existe essa variação de preços? Dá para explicar rapidamente? Olha, isso é poder de escala. O supermercado ele compra numa quantidade maior, ele tem, muitas vezes, ele tem uma parceria com uma rede de compras, ou seja, a escala de compra do café dele é muito maior que esse mini mercado. Esse mini mercado ele tem um custo maior, muitas vezes o proprietário não é dono do imóvel, ele paga aluguel, ele tem um custo, e o fluxo de mercadoria dele é menor, o que onera custos fixos e os custos variáveis que ele compra menos e paga mais. Então essa é a explicação. Certamente... Os supermercados conseguem fazer uma negociação com o fornecedor. Fazem. Hoje a grande... Já achatar lá embaixo, né? A grande maioria, digamos, médios supermercadistas, aí que tem 3, 4, 5, 10 lojas, eles já estão constituídos em redes de compras, né? Então, eles pegam mais um outro que tem mais 10 lojas, mais um outro que tem 5, 6, constituem uma rede e compram isso de forma cooperativada. Então, o custo, por causa do volume, ele barateia e ele, consequentemente, faz. Agora, o ramo do supermercado é um ramo extremamente difícil, onde a margem bruta é muito ajustada, muito pequena, e muitas vezes esses donos de supermercado, eles pagam para venderem o produto, para terem rotatividade e trazer o cliente para dentro da loja para consumir um outro produto onde ele tem renda maior. Então é uma conta bem complexa isso aí de fazer e eu te diria que eu também muitas vezes não entendo isso, mas ela se justifica por essa situação. Tem uma disparidade bem grande, né? Agora, aquele empreendedor, aquele comerciante que ele apura a margem de lucro, ele está fora do mercado, porque hoje a realidade é outra. O consumidor ele tem uma informação imediata da qualidade do produto, do preço do produto, ele olha o mercado. Hoje já existem aplicativos que mostram onde tem o produto mais barato. Então, certamente esse que vende o café a 18 reais é por uma necessidade. E se nós formos apurar e buscarmos uma planilha de custo, talvez o que está vendendo a 18 reais ganha menos daquele que está vendendo a 12 reais. É verdade. E o Walter Farias está nos assistindo lá em Caxias do Sul. Um abraço para Caxias do Sul. Por que nos últimos anos as lojas deixaram de vender só produtos, ou melhor, deixaram de só vender produtos e passaram a oferecer outros serviços que não têm a ver com o seu negócio, como emprestar dinheiro, por exemplo? É verdade. Porque o que aconteceu? O comércio, ele mudou muito de uns anos para cá. Em parênteses, farmácia vendendo água, refrigerante, suco. Mas os negócios eles mudaram muito e a atividade mercantil
que era o negócio, que era a renda, ela deixou de existir porque as grandes redes de varejo, através desses produtos que foram agregados, como empréstimo de dinheiro, seguro, prestamista, enfim, seguro estendido, essas coisas foram agregando dentro do mix da loja para gerar mais lucratividade ou renda para essa loja. E a atividade mercantil, aquilo que existia, a diferença entre a compra e a venda e o lucro, ele foi se estreitando ao longo dos anos e o comerciante naquela atividade mercantil não tinha mais resultado e o negócio dele estava sob risco. Então, a necessidade de se criar produtos alternativos para que a renda melhore dentro da loja. Por exemplo, eu na minha loja, lá em Três Coroas, eu tenho um correspondente bancário. E esse correspondente bancário, o que acontece? Ele não me deixa lucro na operação. Eu não lembro muito bem, quem fez isso, o negócio foi minha esposa, mas deve deixar 35 centavos por autenticação. Eu preciso designar uma funcionária porque dá fila. Qual é a minha vantagem competitiva nesse negócio? Trazer mais pessoas lá dentro enquanto elas estão na fila. Clientes. Quando a pessoa está lá na fila, os meus vendedores abordam esse cliente de uma forma cortês, oferecem água, oferecem uma cadeira, oferecem um chá, conversa. No interior tem muito isso, né? Claro. A gente se conhece e entra, inclusive, em particularidades durante essa espera, o que minimiza, digamos, aquela tortura de uma fila, né? E a gente aproveita e oferece produtos e que revertem negócios. Então, como eu falei anteriormente, o comércio ele é uma atividade muito mutante e com muita celeridade. Então, esses produtos que são agregados são justamente para conseguir melhorar o resultado financeiro. Bom, o Vitor Augusto Có tem 58 anos, é casado, tem 3 filhos, natural lá de Três Coroas, comandando a sua loja Silmar, que foi fundada em 1959, já passou pela diretoria do SPC, já passou pela vice-presidência da CNDL, né, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, é isso? Isso, foi. Né? O Conselho Deliberativo do SEBRAE, foi presidente de 2011 até 2014 e está à frente da FCDL. Quantos anos, presidente, na federação? Eu me elegi em 2006 e aí eu brinco que eu fiz um cursinho lá na Venezuela, então eu estou craque nas reeleições. Mas isso tem explicação, Renato. Na verdade, a confederação ela estendeu os mandatos. Foram 2 mandatos que eram para ser de 4 anos, foram estendidos a 7 anos e meio ou mais um pouco, quase 8 anos. Depois aconteceu o fato de mudar o estatuto e eu ter dentro do regime estatutário a condição de concorrer. Meus pares conseguiram me convencer e eu concorri, então eu me reelegi, né, em 2017 e permaneço então à frente da federação e é onde a gente vem fazendo um trabalho de associativismo, um trabalho dedicado e inclusive aqui quero voltar a repetir a frase de que não é queixa, mas abri mão dos meus negócios porque quando eu vim para a federação eu tinha 10 lojas, em Gramado, em Igrejinha, em Glorinha, em Novo Hamburgo, Três Coroas eu tinha 3 lojas, cada segmentos diferentes, e hoje eu tenho uma loja que eu estou muito satisfeito. Hoje é uma loja segmentada, especializada em móveis, a gente tem uma linha melhor para atender com melhor qualidade os clientes, mas eu me dedico muito ao associativismo porque no sangue corre essa raiz de comerciante. E eu vejo que alguém tem que fazer alguma coisa. Eu faço a atividade política empresarial, gosto dela, uma cachaça, né? Já consegui ajudar muito o nosso setor do varejo, especialmente quando nós ganhamos a eleição lá no SEBRAE. Nós elegemos a FCDL como presidente do Conselho Deliberativo. Foi a primeira vez na história do SEBRAE que nós investimos mais de 50 milhões de reais no desenvolvimento, no fomento do varejo, com missões internacionais. Nós levamos aí em torno de 500 empresários para vários países e conhecendo várias técnicas, vários modelos de negócio, especialmente na questão de clusters, de negócios cooperativados, de organização, como por exemplo na Espanha. E a gente conseguiu, através do SEBRAE, promover aí o desenvolvimento do varejo. Desenvolvemos um programa chamado Que Comércio,
que era um programa de qualificação no varejo. Treinamos e capacitamos mais de 1.500 empresas, mais de 17 mil colaboradores, fundamentado no regime da Fundação Nacional da Qualidade. Então, nós conseguimos muitos avanços. Nós conseguimos, inclusive, Renato, fazer uma alteração na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, onde lá tinha um dispositivo que quem regulava o horário do comércio era o Estado. E isso, as necessidades prementes são no núcleo, e nós entendíamos que essa regulamentação deveria ser feita no município. E nós conseguimos, então, fazer essa alteração. Conseguimos aí, na ocasião, o governador Tarso Genro, que caiu uma liminar que facultava o comerciante depositar em juízo a questão do imposto de fronteira, e mais de 120 mil empresas iriam perder a condição do Simples. Nós conseguimos negociar com o governo do estado um parcelamento daquela dívida sem juros, sem correção monetária, sem multa em 10 anos, 120 meses. Isso no governo PT, que normalmente eles são mais duros em negociar com o empresário, esse tipo de coisa, sem fazer menção a partido, porque eu não tenho partido, né? Então, muitas vezes brincavam comigo que eu usava barba, mas é para manter o equilíbrio da cabeça, porque não tem cabelo, né? A geometria. Mas eu estou brincando, não tenho político, né? Como diz o ditado popular de estimação, né? Eu defendo o bom combate. E a gente tem lutado muito pelo lojista. Mas, presidente, nós precisamos tocar num assunto aqui, para o espectador que não sabe, muitos deles não sabem, que o senhor sofreu aí um dissabor, um revés, uma puxada de tapete, mais do que isso, talvez uma punhalada nas costas. Foi quando o senhor foi reeleito mais uma vez, agora em 2017, houve um levante dentro da FCDL, o senhor foi traído por companheiros, isso virou um caso de polícia, né, de justiça. Eu gostaria que o senhor resumisse isso, porque a justiça está sendo feita aos poucos, mas o dano, ele é dificilmente recuperado, né? Porque a pessoa sofre, a pessoa é criticada, a pessoa acaba saindo aquela notícia na imprensa, pô, mas será que aconteceu isso mesmo e tal? E essas coisas são recompostas muito devagar, né? O senhor está reconstruindo esses tijolinhos aí, né? É verdade, Renato. O que aconteceu? Tu acompanhaste isso muito bem. Acompanhei muito de perto. E quando a gente lida com o ser humano, eu tinha um tio meu que dizia que ele falava só alemão comigo, né? O Hunsrück. Então ele dizia: olha, Vitor, é muito melhor eu lidar com os meus bois, né, cangar eles e lavrar com meus bois, do que lidar com o ser humano. Porque às vezes ele contratava uma mão de obra de fora para ajudar a cortar uma lenha, carregar, então ele se incomodava muito. Agora, onde existe uma relação entre seres humanos, tudo é possível. E a traição realmente aconteceu, como eu poderia comparar o que aconteceu lá nas Torres Gêmeas, lá em 2001, se não me falha a memória. 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001, que aquilo lá foi explodido. Ninguém imaginou, quem estava trabalhando lá, que isso poderia acontecer, né? Eu também não imaginei. A revanche, o ódio, aquele sentimento que nenhum ser humano deveria de ter, de buscar a vingança, aconteceu dentro da federação. Cooptaram 3 diretores da federação, o meu vice-presidente, o diretor financeiro e um outro vice-presidente, e fizeram uma denúncia de que eu estaria desviando dinheiro, ou seja, o dinheiro que nós contratávamos, os profissionais, estaria sendo pago para a minha pessoa. Nunca passei perto de uma delegacia, e quando eu vi, no dia 29 de novembro de 2019, antes das 6 horas da manhã, tinha 17 viaturas da Polícia Civil, no amanhecer do dia, na frente da minha casa. Eu moro num bairro muito humilde, lá de Três Coroas, com sirenes, com o giroflex ligado, e uma pessoa gritando: abre, abre, prende os cachorros, porque o meu pátio é grande, eu crio Rottweilers, né, porque a gente não fica o dia todo em casa. Então aqueles Rottweilers são ali para não ter aqueles roubos, aqueles furtos de roupa no varal e tal, a gente mantém. Prende os cachorros que a gente vai matar, e tinha 40 policiais armados de fuzil, de pistola, de colete à prova de bala, de touca ninja, exercendo um mandato de busca e apreensão na minha casa, concedido pelo judiciário às 3 horas da manhã.
né? E eu prontamente, a gente abriu, meu filho estava em casa, já formado em Direito, né? Onde uma emissora grande aqui da cidade queria adentrar com as câmeras dentro da minha casa, filmar a minha casa, ele não permitiu isso. Né? E foi um escândalo total, página de um jornal aí, que agora está muito fininho, até a gente acha que até uma revista, que tem aí, eu acho que 20 páginas, né? Não tem mais anunciantes. Deus é muito justo, né? Deus é fiel e Deus é maior do que qualquer coisa, né? Esse veículo, então, hoje está sofrendo essas consequências, vão sofrer os seus profissionais que me acusaram sem uma prova, né? Vão sofrer o revés. Por quê? Porque parte da imprensa naquela época embarcou nessa farsa. Duas emissoras, né? Aqui eu não vou falar o nome das emissoras, não precisa. porque não cabe a menção dessas duas emissoras. E foram lá com câmeras do outro lado, com o jornal, com fotógrafos. A operação, eu acredito que não aconteceu no estado do tamanho que aconteceu na minha casa. Eu acho que o maior criminoso não teve 40 policiais armados e 17 carros de polícia para ir fazer uma busca e apreensão de documentos, de dinheiro. O costume, ultimamente, a gente não tem dinheiro na carteira. Então aí o delegado, foram 2 delegados, o delegado perguntou, tem dinheiro em casa e tal, tem dinheiro? Eu disse, olha, eu tenho algum dinheiro ali na minha carteira, mas eu acho que não dá para comprar o cacetinho, o pãozinho, porque era cedo, né? Para a gente tomar um café aí, eu tinha R$4 na minha carteira. Joias, tu tem joias? Aí eu mostrei, olha, eu e a minha esposa temos essa joia aqui, né? Que é o nosso anel que a gente fez, que eu dei para ela quando a gente fez 25 anos de casados, né? Hoje já são 37 anos de casados. Então essas são as nossas joias. Tem droga, eu até fiquei com vontade de responder porque tinha droga naquela operação ali, né? A droga da denúncia que foi pessoas, eles são profissionais, eles precisaram cumprir ordens, né? Mas documentos, não levaram um documento, não levaram nada, levaram o meu telefone celular, o telefone da minha esposa lá de casa, e lá da minha loja, daí depois foram na minha loja, e recolheram o meu computador e recolheram documentos que eu tinha lá dentro do Sebrae, quando eu era presidente, porque eu sempre guardo tudo, né? Então eu guardei, porque havia uma acusação que eu havia também desviado dinheiro do Sebrae. Ora, o Sebrae é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, pela CGU, né? Um órgão que tem auditoria externa, né? Que não é quase impossível fazer desvios, né? E assim como a federação também sempre teve uma contabilidade que tem mais de 60 anos em Porto Alegre, tem a auditoria externa, o Dr. Ledur, que hoje entregou para o Daniel a empresa dele, que tem mais de 60 anos, que é uma pessoa renomada. Nós temos conselho fiscal, mas aí, nós temos uma caiu assembleia... por terra. Não, o que aconteceu? Foi feita a denúncia, o Ministério Público não aceitou, né? E o que aconteceu? Quando a juíza lá de madrugada pegou esse pedido desse delegado, né? Que foi na televisão, inclusive vai responder por isso, né? Dizendo que poderia passar de 10 milhões o desvio que eu teria feito. Né? E o que aconteceu? Que hoje tem órgãos de lavagem de dinheiro que confrontam as operações de CPF. A minha loja é uma loja de pequeno porte e eu detenho hoje 99,5% das ações. Era 50% da minha esposa, 50% meu. Aí veio a lei de que quem é casado por comunhão de bens não pode mais ter sociedade. A nova lei que veio naquela ocasião, hoje já pode de novo. Então botei uma filha minha como sócio, que ela era médica. Faltou dinheiro na família, a gente teve que fazer um FIES, né? Ela saiu de sócio, botamos outras empresas, mas ficou com 0,5% da sociedade. E o que aconteceu? Eles cruzaram o CPF. E aí eles viram uma movimentação financeira de R$1.800.000 na minha conta. E no sábado à tarde, a operação foi em sexta-feira, no sábado à tarde o doutor Cláudio Lamáquia me ligou e disse, presidente Vitor, o senhor não me informou de o senhor tem uma operação no banco que movimenta R$1.800.000 por mês. Não tenho, doutor Cláudio. Tem, sim, foi apurado pelo órgão, os caras pesquisaram teu CPF, tem uma operação. Não tem, eu não me lembrei. E a minha esposa passou, escutou a conversa. Eu disse, não tenho, eu tenho que saber se... Era um financiamento que tinha entrado. Não, R$1.800.000 por mês na minha conta não tem. E minha esposa passou, foi para a cozinha, voltou, e aí ela disse, segura um pouco aí. Aí eu disse, doutor Cláudio, espera só um pouquinho. Será que isso não é o banco? O nosso correspondente bancário. O que aconteceu? Eu tenho correspondente bancário desde 2009, na loja Silmar.
E quando o Bradesco viu o meu ponto comercial, viu o meu fluxo de movimentação do correspondente bancário, e o que ele decidiu? Fechar a agência, só ficar com o escritório lá em Três Coroas, né? E toda a movimentação de pagamentos e de saque de dinheiro, ele passa pela loja Silmar. Então, houve uma movimentação no meu CNPJ, porque o dinheiro é depositado na conta da loja Silmar e transmitido para o Bradesco, na mesma hora. Então, como a loja Silmar, meu CPF é 99,5, esse órgão apontou que tinha uma transação de 1.800.000. Em vez do delegado olhar a fundo isso, ele me acusou que eu poderia chegar em 10 milhões de reais. Né? Então, hoje todos estão respondendo processo criminal. Agora recebi, antes de chegar aqui no programa, recebi um telefonema, meu advogado é o doutor Ricardo Breyer, é uma pessoa extremamente competente. É o atual presidente. É o atual presidente, elegeu o seu sucessor, que é meu advogado também, que civil, que é o doutor Leonardo Lamacchia. Isso, é o escritório deles que faz a prestação de serviços para a federação. Então, ele me ligou agora de que ganhamos mais um processo. Então, assim como nós ganhamos todos os processos cíveis que eles colocaram, porque eles entraram com 18 processos tentando me caçar e a minha diretoria. Perderam todos, estão sofrendo revés agora, porque tem a sucumbência, tem agora o ônus, né? E a gente vai procurar o ônus agora dos acusadores, porque, como tu disse, é lenta a recuperação. Me afetou muito emocionalmente. Imagino isso. A minha família, a minha empresa, a nossa venda, ela reduziu 90% nos primeiros 3 meses. Claro, né? A gozação, a gozação, Renato, em Três Coroas era porque foi justamente no dia do Black Friday. Então, o Black Friday, nas redes sociais lá, loja Silmar, no Black Friday, ele liquidou colete à prova de bala, pistola, né? Então, o povo cai nessas aí, né? Mas Deus, como eu disse, é justo e a gente está recuperando, e nós estamos recuperando a federação também de todos os impactos nocivos que essa turma do mal fez. Chegaram a fazer, não sei se tem a ver com esse golpe, mas chegaram a criar uma federação semelhante, de mesma atuação, com um nome parecido, mas que ela não está autorizada. Na verdade, o que aconteceu? Esse racha aí. No dia 21 de junho, nós fizemos a maior... Rapidamente, presidente, nós estamos quase no final do programa. Pois não. Então, nós fizemos uma assembleia, e essa assembleia, então, teve a maior frequência possível. Mas depois, se tu me der a oportunidade, eu posso continuar, né, e explicar esse detalhe para tu veres que Deus é maior do que qualquer coisa. E Deus é justo, ele procede de forma que a gente não entende o tempo dele. E isso está acontecendo agora, e depois, se tu me der a oportunidade, mas a criação dessa nova federação de lojistas, ela é ilegal, ela não pode... Eles criaram uma federação. Eu acho que é lícito, por exemplo, as CDLs que se retiraram da federação, que estavam no primeiro momento... As dissidentes. As dissidentes compactando com isso, eu acho que é lícito eles terem uma federação. Agora, não usarem o nome de uma federação que foi fundado em 10 de julho de 1972. Usar razão social, usar o nosso nome fantasia e dizer porque é afiliado à confederação pode usar isso. O Dr. Cláudio Lamacchia tirou de bandeja isso. Tanto que ia ter uma posse. E foi suspensa a posse, uma vergonha, né? A sede do Leopoldina Juvenil aqui em Porto Alegre foi suspensa. É uma vergonha, porque convidaram autoridades, convocaram políticos, convidaram a imprensa. Eu fui convidado. E foi suspenso, né? Então, o que começa mal, termina mal. Bom, aos poucos a justiça vai sendo feita. Vitor Coll, um grande empresário, um grande lojista, um grande líder, né, e que vai aos poucos, né, como eu disse, é difícil, mas certamente ele vai conseguir ter essa justiça sendo feita de volta, recompondo a sua imagem, a sua marca, o seu legado, o seu trabalho e a liderança que ele tem na FCDL, e que todo mundo vê, né? Quem enxerga, só não vê quem não quer mesmo, quem é do mal, né? E enxerga no trabalho do Vitor Coll, que é um trabalho muito honesto, sincero e voltado para a classe, voltado para o segmento. Parabéns, presidente, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, viu? Obrigado, a honra. Fiquei muito contente com a sua visita presencial aqui. A honra é toda minha e muito orgulho em poder te ver aqui num programa tão importante, especialmente num novo modelo de negócio que o Márcio criou aqui, investiu muito dinheiro e que está construindo CEO, também. Márcio Irion. O Márcio Irion é um empresário de muito sucesso e uma pessoa extremamente simples, para quem não conhece ele, mas um empreendedor com uma visão diferenciada. Esse modelo aqui de comunicação é um modelo realmente que a sociedade tem uma carência e que certamente vai ter muito sucesso
né, e que vai ser um empreendimento muito rentável ao longo do tempo. E está preparando muita coisa para 2022, hein? Tem mais coisa por aí, viu? Que legal, parabéns. Obrigado, presidente. Presidente Vitor Augusto Có, da FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui no Rio Grande do Sul, nos visitando hoje e fazendo esse balanço e essa projeção para 2022. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segmento final. Tem notícia boa e mais informações em seguidinha. Fique aí, eu espero vocês. Para você ficar sempre conectado. Dá para trabalhar de onde estiver. Com o Pressão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp. É limitado até para fazer videochamada. Dá para malhar todo dia. O Pressão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 GB para navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Pressão nesse celular. Claro, você merece o novo. Porto Alegre mais feliz. Porto Alegre mais cuidada. Porto Alegre mais educada. Porto Alegre com mais vida. O IPTU ajuda a fazer uma Porto Alegre melhor para todos. A Prefeitura suspendeu o aumento do IPTU. E mais, agora você pode pagar com 8% de desconto até 4 de janeiro. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, apresenta o Auxílio Brasil, o maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos com 11 horas e 33 minutos na noite desta quarta-feira. Noite quente, depois de muita chuva. Deve chover um pouquinho mais nesta quinta-feira. Nós estamos com 23 graus na noite de hoje. Cruzando as conversas, conta com o oferecimento do Padesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. O programa de hoje manda abraços para os aniversariantes, o grande jornalista lá de Brasília, Roberto Rodrigues, Anita Silveira, Marcos de Giacomo, Cristina Schneider, Mônica Boffi, Ana Fungueto, Daniel Marques, Cristiana Santos, Mark Deitos, professor Mark Deitos, Roberto Servo, o Aristides Germani, grande, o Aristides está fazendo 80 anos, o Aristides é o grande homem dos protocolos, dos cerimoniais do Palácio Piratini, ele está por trás de grandes governadores. Um abraço para o Aristides, Natália Leduri e Lara Piccoli, a Lara vencedora, inclusive, do prêmio da ARP, né? Como melhor gestora, como mulher de negócios na publicidade, ganhou o prêmio da ARP nesta semana, a Lara Piccoli, que é da OAC, House of Creative. Nós estamos encerrando mais um Cruzando as Conversas com notícia boa na tela. A Pfizer começou, a Europa, na verdade, com várias vacinas, começou a vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Isso é um grande alento para melhorar a tranquilidade, a segurança do mundo inteiro. Os Estados Unidos já tinha começado, o Brasil está com o pedido da Anvisa. A Anvisa está sentada em cima desse pedido, ela não sai de cima, já era para ter decidido
e liberar. A Pfizer já fez todos os protocolos, toda a documentação para começar a vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid no Brasil. Crianças que estiveram nas salas de aula, crianças que estiveram em contato com outras durante muito tempo agora nessa reta final, e não custava nada já ter liberado a vacina. Mas claro, é uma população pediátrica que tem que ter todo cuidado, nós sabemos disso, mas olha só, os maiores países do mundo já estão fazendo. Europa começou hoje e os Estados Unidos já estão fazendo. Então, o Brasil tem toda a segurança e o provável indicativo de sim começar a vacinar aqui também. Então nós estamos esperando no Brasil. Cerramos o nosso Cruzando as Conversas de hoje com imagens lindas de Porto Alegre, porque na última segunda-feira terminaram também aquelas pinturas nas fachadas de 4 grandes prédios de Porto Alegre, as empenas que a gente chama, né, que são as laterais dos prédios. Ficou lindo, você vai ver isso nas imagens de encerramento de hoje. Amanhã, 10 da noite, novo encontro aqui na RDC TV com o presidente da Farsul. Amanhã nós vamos falar sobre agronegócio brasileiro, que vai muito bem, obrigado. Tem muita notícia boa. Tchau, tchau. Até amanhã e sorte, sucesso, saúde, que é muito importante sempre. Até amanhã. Tchau, tchau. Cruzando as Conversas.